Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sábado, vigília pascal, em comunhão com todo o universo, nós justamente celebramos a Páscoa de Jesus, que é essa passagem da morte para a vida. Exultemos de alegria no Senhor ressuscitado, recordando as maravilhas de Deus na história. Vivamos assim, em profunda alegria, as 4 partes desta que é a mãe de todas as vigílias. Celebração da luz, liturgia da palavra, liturgia batismal e liturgia eucarística. É um ato de fé que nós celebramos, portanto. Façamos o nosso ato de amor a Deus, o amor que é ser amado, o amor que é ser correspondido. Deus demonstrou seu amor, doando sua vida em resgate por cada um de nós. Façamos o nosso ato de amor a Deus, correspondendo a esse amor. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos nos reconciliar com Deus, pedir perdão por cada gesto de ingratidão, principalmente nossa, e não reconhecer o amor de Deus. E vamos também, nesse ato de contrição, perdoar aqueles que nos ofenderam. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 1.26 a 31. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: Eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Reze comigo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. Reze comigo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriram como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Reze comigo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos. Entre os ramos eles erguem o seu canto. Reze comigo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado e as plantas que são úteis para o homem. Reze comigo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize a minha alma ao Senhor. Reze comigo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 11. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo,
cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje nós estamos em comunhão com todo o universo, celebrando o quê? A Páscoa de Jesus, sua passagem da morte para a vida. Nós nos exultamos em Jesus, nosso Senhor ressuscitado, recordando as maravilhas de Deus na história. Nós vivenciamos em profunda alegria esse momento, as 4 partes desta celebração da vigília, que é muito importante nós irmos no sábado, na Missa do Fogo, que nós chamamos, a essa celebração da luz, que ela vai contar com esse momento importante da liturgia da palavra, a liturgia batismal, onde nós vamos justamente fazer a renovação do nosso batismo. Quão importante é nós nos confessarmos e fazermos essa renovação batismal, que a liturgia vai nos oferecer, juntamente com a Eucaristia, que é o alimento que nós recebemos, a prova da nossa ressurreição, Jesus ressuscitado, a Páscoa que celebramos todos os domingos. E na primeira leitura, a leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, pulando aí até o 31, vai apresentar uma narrativa atribuída à fonte sacerdotal,
que numa forma teológica abrange de forma também abstrata essa busca do entendimento da explicação lógica e exaustiva dos seres criados, que justamente se refere ao plano de Deus em terminar sua obra no 7º dia, instituindo assim um repouso sabático. Os seres veem a existência segundo o chamado de Deus, segundo a uma ordem crescente de dignidade, até o momento que Deus vai criar o homem sua imagem e semelhança. Deus, o Rei da criação, não se contentando em fazer todas as suas obras, quer também criar uma obra sua, a sua imagem. E o texto utiliza-se de uma ciência ainda primitiva, vai justamente marcar apenas o entendimento de uma época. Um ensinamento revelado justamente do entendimento do Deus transcendente anterior ao mundo criado. É importante saber que Deus, desde o princípio, domina a criação. Deus, desde o princípio, tem um amor incondicional por cada um dos seres criados, inclusive nós, porque Deus, desde o princípio, os amou. Desde o princípio, Deus domina o universo. Desde o princípio, Deus domina a criação. Desde o princípio, Deus domina a ciência também, porque Ele é acima de tudo que criou. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que domine sobre os peixes do mar. Deus criou o homem também para dominar as aves do céu, os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. Homem e mulher, Deus os criou. E assim Deus nos abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra. Eu vos entrego as árvores que produzem fruto em suas mãos, para vos servirem de alimento. Eu vos entrego os animais da terra, todas as aves do céu, tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida. Dou todos os vegetais para alimento. Deus deu tudo em nossas mãos. E assim se fez. Deus criou o homem para cuidar da natureza, cuidar dos animais. E, no entanto, ao longo dos anos, o que vemos? O homem vem degradando a natureza, passo a passo, destruindo, através de agressões como o desrespeito à cultura indígena, como os índios estão sendo desrespeitados hoje em suas culturas, em seus direitos. O desrespeito à natureza quanto às queimadas, sem nenhuma vigilância do poder público, as derrubadas das florestas, das árvores, que nós deveríamos cuidar conforme a vontade de Deus. Não foi assim que Deus disse? Para nós cuidarmos da natureza? No entanto, que nós vimos o poder público mais preocupado com o desenvolvimento industrial, que se tornou hoje o principal responsável pela degradação da natureza e do meio ambiente. Quando Deus fez o mundo, era tudo perfeito, diz aí, nós lemos, não é verdade? Deus confiou tudo ao homem para cuidar da natureza. E Deus viu tudo quanto havia feito era muito bom. E ainda completa, houve uma tarde e uma manhã, 6º dia. Apesar do homem
ser parte justamente integrante da natureza, ele a destrói. Por quê? Esta é uma pergunta que deverá ser respondida justamente antes que as próximas gerações venham sofrer consequências dramáticas causadas pelas ações do homem mau perverso, que planeja somente construir cada um para si, não se preocupando com o meio ambiente. A preocupação com o meio ambiente deve fazer parte da nossa vida de cada dia. Não somente quanto a mim, cidadão, de vigiar, mas principalmente dos governantes. A fiscalização das áreas de preservação ambiental é o mínimo que se espera das atribuições de um governo que foi eleito legitimamente pela vontade popular. Portanto, vocês, governantes, olhem mais para a natureza. Criem leis que melhor preservem a natureza. Mecanismos, órgãos que possam intensificar essa fiscalização. Nós, cidadãos, temos por obrigação zelar, fiscalizar, denunciar tudo que contribui para a degradação, tudo que contribui para a poluição do meio ambiente. Vamos fiscalizar, vamos denunciar. Se estamos passando numa rodovia que está havendo justamente o desmatamento, vamos fotografar, vamos filmar, vamos colocar nas redes sociais, fazendo a nossa parte, com certeza. O céu ficará mais azul e as cidades serão lugares agradáveis para nós, nossos filhos, nossas gerações futuras morar. Devemos nos conscientizar de que fazemos parte da natureza criada por Deus. Quando a desrespeitamos, estamos desrespeitando também o Criador, que tudo fez com amor e se agradou, viu que tudo era muito bom. E o Salmo responsorial, o Salmo 103, em seu contexto é entendido como um hino de criação, um hino de criação em toda a plenitude em que Deus a criou. Fala de animais, fala das plantas, das águas, dos céus, tudo Deus criou. E nós cantamos: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas são as obras de Deus, quão numerosas! E que sabedoria em Deus ao criá-la! Encheu a terra com suas criaturas, e nós devemos bendizer ao nosso Deus. Ó minha alma, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. E na segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 11, Paulo ele vai dar uma narrativa linda da ressurreição de Jesus, quando ele vai dizer: será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? A gente vai dizer: como assim? Não entendi. Paulo quer dizer que nossos pecados foram sepultados em Jesus Cristo. Em outras palavras, pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com Ele, para que com Ele, Cristo, que ressuscitou dos mortos pela sua glória, pela glória infinita do Pai, nós também levemos uma vida nova aqui na terra e gozemos da plenitude da ressurreição também. Porque, como diz São Paulo, se nos identificamos a Jesus Cristo por uma morte semelhante à dele, qual foi a morte de Cristo? Jesus morreu crucificado. Se nos identificamos a Jesus Cristo na sua morte, por sua morte seremos nele ressuscitados. O que Paulo quis dizer? Que o nosso velho homem deve ser crucificado em Cristo Jesus. Essa é a nova criação que vai ressuscitar com Cristo. Essa primeira criação que Deus criou o homem, ela se sujeitou ao pecado. Por isso,
que no sexto dia Deus disse: tudo é muito bom, e no sétimo dia Deus descansou, e aqui a nova criação, ela dá início no domingo da ressurreição, para que seja destruído em nosso corpo o pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado, como diz São Paulo. E Paulo vai concluir: com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Estamos livres do pecado. Quanto à sujeição, quanto à escolha, devemos, justamente na vigilância de cada dia, como as 3 mulheres que foram ao túmulo, justamente irmos na direção desse Jesus ressuscitado, sempre vigilantes com a luz justamente que simboliza a luz das virgens prudentes. Se morremos com Cristo, cremos que também com Cristo viveremos, como diz Paulo. Se Cristo ressuscitou dos mortos e Ele não morre mais, a morte já não tem poder sobre nós, assim como não teve mais poder sobre Ele, pois aquele que morreu, Ele, Cristo, morreu para o pecado, uma vez por todas. Nós também morreremos para o pecado. Mas aquele que vive é para Deus que vive, como diz São Paulo. Portanto, nós deveremos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. E o Evangelho de Lucas 24, 1 a 12, a gente vai ver o momento mais esperado da nossa fé, quando justamente no domingo, bem cedo, as mulheres vão ao túmulo e não encontram Jesus. Como era de costume na época, era costume prestar o carinho, o afeto aos mortos, render homenagem, demonstrar afeto e cuidado ao Senhor dos Senhores. Os familiares faziam isso, as pessoas mais próximas, os amigos. E muitas vezes nossos parentes estão nos túmulos e nós não vamos nem visitar, não é verdade? E serve isso para nós também como até uma lição. Vamos visitar nossos mortos, levar um buquê de flores, rezar um rosário no túmulo da pessoa que morreu, nosso parente. Com certeza a alma vai se sentir muito confortável. E Jesus, mestre e amigo que só fizeram o bem, e Jesus tiver uma morte bárbara, cruel, planejada, morreu na cruz entre malfeitores. E conta a narrativa que no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus levando os perfumes, justamente os perfumes que haviam preparado. As mulheres receberam a alegre notícia de que ele estava vivo e não deveria ser procurado entre os mortos. Elas encontraram a pedra do túmulo removida. Ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. E nisso, 2 homens aí com roupas brilhantes vão lhes aparecer e vão perguntar: por que estás procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou, que maravilha! E o anjo vai concluir dizendo, como ele mesmo dissera: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Veja bem, Jesus Cristo, até então, considerado maldito, porque a morte de cruz era para os piores criminosos. O que seria da nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado? Ele somente ia ser contado entre os mortos. Mas aqui ele é o primeiro a dar testemunho da vida. É o próprio Criador ressuscitando a velha criatura que em Adão tinha sido criada. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram ao túmulo
E depois foram anunciar tudo isso aos 11 e a todos os outros. E aí o nome Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. 3 mulheres foram as primeiras anunciadoras. A primeira anunciadora foi Maria, que anunciou a vida, anunciou o Jesus que iria nascer, o Jesus que justamente era o Filho de Deus, concebido pela força do Espírito Santo. E aqui 3 mulheres vão anunciar a ressurreição. Contaram aos apóstolos. Pedro vai levantar-se, correr ao túmulo. E a gente vai perguntar, por que Pedro acreditou e os demais ficaram parados? Porque Pedro acompanhou Jesus mais de perto. Ele viu a transfiguração, ele teve momentos de intimidade com o Mestre. E ele vai olhar para dentro e vai apenas acreditar, porque ele vai lembrar das palavras de Jesus. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. A lembrança justamente das palavras de Jesus deve nos fazer acreditar também, assim como fez Pedro, João e as mulheres acreditarem também. É algo novo no acontecimento da humanidade. Algo novo traz um olhar de esperança, de perspectiva, de vida nova. E aí eles ligaram os fatos. A ressurreição era um fato concreto. Embora muitos não quisessem acreditar, e muitos ainda não acreditam hoje, como pode, despertaram e lembraram das palavras de Jesus. E eu me despertei, tenho lembrado as palavras de Jesus, ou sou mais um a cada dia a me fechar em um túmulo aberto, sem entender a ressurreição? A alegre mensagem que os homens deram às mulheres alimentou desde então, assim, a fé da igreja. Ele ressuscitou e está vivo entre nós. Elas, as mulheres, foram as primeiras anunciadoras. As primeiras anunciadoras da melhor notícia que se pudesse divulgar e para nós ouvirmos e escutarmos. Crer na ressurreição de Jesus é tão importante que dá sentido justamente à nossa fé, à nossa caminhada, à nossa existência e à nossa vivência cristã. Em sua mensagem, o Papa Francisco nos transmite uma mensagem, a mensagem de ressurreição de Cristo, onde atesta justamente o acontecimento como o mais fascinante da história humana, como disse o Papa Francisco, a vitória do amor de Deus sobre o pecado. A morte doa a esperança de vida, um fundamento sólido como rocha, como disse o Papa. A ressurreição de Jesus é a expressão de amor do Pai, que não aceita que seu Filho permaneça entre os mortos. Ele faz parte dos vivos na eternidade, a qual todos nós somos chamados a também viver com Ele na eternidade. Jesus ressuscitado. Rolai a pedra do meu caminho. Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita, pelas santas chagas gloriosas de seu Filho, venho suplicar que faça rolar esta pedra que tanto atrapalha a minha vida espiritual, temporal e que me afasta de Ti. Apresente a causa de algum problema que você não consegue superar. Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia e a força da ressurreição. Rolai essas pedras do meu caminho. Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, abriste-nos as portas da eternidade, afugentai as trevas, a discórdia, a desavença, e rolai as pedras do meu caminho, de minha família e do meu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a São Tomé, fazendo-o tocar
em vosso lado aberto, o curar-te da incredulidade? Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Jesus ressuscitado, na força da tua ressurreição, eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa que tanto me aflige. Apresente a sua causa. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Jesus ressuscitado, nas vossas santas chagas gloriosas, de infinita misericórdia, eu clamo o vosso poder. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica-me o coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar o link aqui para você rezar com as antífonas da ressurreição. As laudes, elas dão justamente esse entendimento da oração na nossa vida, de que ela é um alimento que nós precisamos todos os dias. Portanto, quem reza se salva, mas quem reza com amor, ou seja, que faz da oração o seu cotidiano, parte da sua vida. Portanto, vamos rezar com amor e devoção os salmos, os hinos. O que são as laudes? Abrir a Bíblia, você vai enxergar o que é laude, você vai ver os salmos, rezar os salmos, rezar os hinos, os cânticos, os hinos, as preces comunitárias. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.